e nunca funciona. Vocês estão... As pessoas fazem que nem Saul, né? A Bíblia diz que Saul se fez de surdo com alguns que não acreditavam nele no início. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 3. Nós vamos ler juntos os versículos 13 e 14. Esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida como uma espécie de trilho para aquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua tradução, acompanhe comigo. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. O texto sagrado diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pai, nós declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência no Senhor, na manifestação da Tua graça, na ação do Teu Espírito nesse lugar. E nós oramos que o Senhor nos guie a um lugar de entendimento espiritual. Ilumina os olhos do nosso coração. Nós oramos não apenas por clareza de compreensão. Nós oramos por aquela aplicação prática, personalizada, que só o Teu Espírito pode produzir dentro de cada um de nós. Nós oramos pela capacidade de não apenas entender, mas de nos fazer, ó Deus, receptivos e de correspondermos com a Tua palavra. Para que, como o Senhor disse pela boca do profeta, ela cumpra o propósito pelo qual tem sido enviada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, antes de começar, preciso só formalizar minha gratidão a Deus por você, Cristo e Daniele, terem voltado para a terra, servir esse povo aqui. Deus fará coisas extraordinárias. Essa terra já viu muito barulho e movimento de Deus, mas haverá um avivamento sustentável e consistente, como talvez nunca foi visto. E eu creio que vocês são peças dentro do plano e do propósito de Deus para isso, né? Sei tudo que vocês abriram mão para voltar e tenho certeza de que essa vai ser uma semente poderosa. Obrigado pela amizade de vocês, pela confiança de ceder o púlpito. Quando a gente olha para essa carta de Paulo aos Gálatas, nós precisamos ter em mente a intenção maior de Paulo ao escrever a carta. É uma epístola de correção. Paulo tinha pregado o evangelho na Galácia aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Depois de os evangelizar e os estabelecer na fé, na ausência de Paulo, outros judeus chegaram com a clara intenção de judaizar a fé daqueles novos convertidos gentios. Começaram a pregar a necessidade de praticarem o rito da circuncisão de Moisés, de voltar às práticas da lei, né, cerimonial de Moisés. E o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta com um tom de correção pesado. No capítulo 1 ele diz: se ainda que um anjo do céu aparecer a vocês pregando um evangelho diferente do que eu já preguei, seja anátema. A palavra anátema, na melhor das hipóteses, é algo abominável. Na pior, maldito. Ou seja, Paulo está confrontando esse engano, esse falso ensino que entrou trazendo um grande estrago. No capítulo 3, ele começa perguntando aos Gálatas: vocês receberam o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Em toda a carta nós temos uma correção doutrinária. Se não fosse importante, o Espírito Santo não teria movido Paulo a falar a respeito disso. No entanto, às vezes nós temos alguns desafios. E esses desafios envolvem, inclusive, a compreensão de certos textos. O autor de Hebreus, por exemplo, diz no capítulo 5, no verso 11, olha, nós temos muitas coisas a dizer, mas coisas difíceis de explicar. Não pela complexidade da doutrina, ele diz, mas porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Agora, há alguns aspectos do ensino bíblico que nós podemos, de fato, classificar como desafiadores. E você pode ter certeza que o apóstolo Paulo, ele lidera o ranking dos desafios de interpretação. A segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, ele se refere não apenas à sabedoria dada ao irmão Paulo, mas fala das suas cartas, das suas epístolas. E o próprio Pedro vai dizer assim, nas quais há pontos difíceis de entender.
Gente, se até para o apóstolo Pedro era difícil entender Paulo, imagina para nós. Agora, nós não podemos confundir dificuldade com impossibilidade. Deus não usaria o apóstolo Paulo para escrever metade do Novo Testamento, se ele não quisesse que nós entendêssemos aquilo que foi escrito. Em Romanos 15:4, a Bíblia diz tudo quanto foi escrito, até esse epístolo de correção aos Gálatas, para nosso ensino foi escrito. Então, eu e você precisamos entender que há certos desafios e por que eles existem. Eu me lembro ainda garoto de ter visto meu pai, que era um estudioso dedicado às Escrituras, conversando com outros mestres de Bíblia. E eu passo no momento, naquela época garoto, não participava da conversa de gente grande, mas eu passo na sala no momento em que a conversa dele estava nesse ponto. Alguém dizia assim, a maioria das pessoas tem um raciocínio linear, de um ponto a outra, uma linha reta. Eles diziam, Paulo sempre tem um raciocínio linear, que eles brincaram, chamaram de pontilhado imaginário. Mas ele diz, normalmente ele vem em volta com um raciocínio em espiral. Ele vem costurando aquela temática principal e amarrando uma série de outros assuntos. Eu acredito que esse é um dos desafios. Outra coisa, a Bíblia não foi escrita com a divisão de capítulos e versículos. Essa divisão é recente na história. Para quem não sabe, só no ano 1200 da era cristã, a Bíblia foi dividida em capítulos. Mais de 300 anos depois, quando Portugal já tinha descoberto o Brasil, uma nova divisão em versículos. Eu digo isso por quê? Porque a gente fragmenta a leitura bíblica. Como eu falei lá para o meu filho, só ler 3 capítulos num dia, 3 no outro. Essa conta, muitas vezes, nos impede de perceber um pensamento que é maior do que aqueles capítulos. Porque quem escreveu não foi dividindo o pensamento em capítulos. Às vezes um capítulo é dividido no meio de uma linha de raciocínio. Então essas coisas também são desafio para nós. Eu ainda era adolescente, me lembro de ter ouvido lá no Brasil, irmã Valnice Milhomens dizendo, você quer começar a entender a carta de Paulo aos Romanos, ela estava ensinando sobre santificação. Ela disse, você tem que ler no mínimo de 20 a 30 vezes seguida a mesma epístola, para se familiarizar com o todo. Eu pensei, 20 a 30 vocês que já estão estudando a Bíblia, eu era um garoto de 15 anos. Eu li Romanos 50 vezes seguidas. Cada vez que eu li, eu fazia um risquinho, depois eu fechava o L, subia, fechava o quadradinho e cortava no meio. Enquanto não tinha 10 daquele quadradinho cortado no meio, eu não li outra coisa. E depois de ler Romanos 50 vezes, na verdade eu estava nas últimas, a sensação que eu tinha é que eu já conseguia olhar de cima e ter aquela vista panorâmica do que cada capítulo dizia e como eles se uniam. E muitas vezes, por não ter esse olhar do que eu chamo da macrovisão, seja de uma epístola, seja da Bíblia toda, nós temos dificuldade de conectar pontos que são importantes na doutrina. Então, eu vou pedir de você um esforço, que talvez envolva não ficar olhando no celular, não se distrair, para que a gente monte esse quebra-cabeça. O que Paulo fala nesses 2 versículos é a junção de quase toda a doutrina bíblica da redenção. Ele simplesmente, dentro dessa linha de raciocínio que nós vamos chamar linear, ele vem costurando e amarrando os assuntos principais. Esse é um tema que eu possa dar para a mensagem de hoje. Esse tema é a bênção da obediência. Pastor, o texto que nós lemos não fala de obediência. Não, o texto não tem a palavra obediência. Mas eu quero te mostrar que tudo, não só no texto, mas em todo o plano da redenção, tem como pano de fundo uma das ideias centrais das Escrituras, que é o assunto da obediência. Olhando para esse texto, tem 3 expressões chaves que nós podemos destacar. A primeira delas é o conceito de ser resgatado da maldição. Diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu e você precisamos entender o que é ser resgatado da maldição. E esse vai ser o primeiro tópico na construção do nosso raciocínio. A segunda expressão-chave é quando ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Ou seja, Deus não nos tira da maldição apenas para um lugar de neutralidade. Ele queria nos levar ao que a Bíblia adjetiva como a bênção de Abraão. O que é que significa isso? Nós também precisamos entender. Esse vai ser o nosso segundo ponto na construção aqui do nosso raciocínio. Mas tudo isso tem um propósito final maior. O verso 14 termina com o indicativo de propósito. A fim de quê? Ou seja, ele nos resgata da maldição da lei, para que a bênção de Abraão nos alcance com um propósito. Qual? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E o Espírito prometido é a nossa terceira expressão-chave. Só perfeito didático. Eu vou pedir para você repetir comigo essas 3 expressões, só para te ajudar a lembrar. Tem aqueles que já têm o hábito de anotar, né? Você também pode fazer isso.
Mas eu vou pedir que você repita comigo. Diga primeiro, resgatados da maldição, a bênção de Abraão, o Espírito prometido. Com essas três declarações de Paulo, nós vamos perceber que ele está falando, né, do plano de redenção de ponta a ponta nas Escrituras. E nós vamos começar aqui pela tal do resgate da maldição. Que maldição o apóstolo faz menção? Pelo menos dois aspectos distintos. Cristo se fez maldição, está falando da maldição de Cristo. E ele se fez como um substituto, para nos resgatar da nossa. A cruz é um lugar de troca. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele se faz pecado, para que eu e você sejamos feitos justos ou a justiça de Deus. Na mesma segunda epístola aos Coríntios, dessa vez no capítulo 8, ele diz que Cristo se fez pobre, para que nós fôssemos ricos. A cruz é um lugar de troca. E ali ele se fez maldição, para que eu e você pudéssemos receber a bênção. Agora, quando ele fala da maldição de Cristo, ele aponta para um texto bíblico. Pois está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Isso é uma referência a Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23, que diz: se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Essa não é uma ordem que Deus deu, não só para aquela geração que sai do Egito, mas para todas as gerações dos israelitas durante o tempo em que a lei de Moisés, que como diz o livro de Hebreus, viria, né, a caducar. Porque Hebreus 7,2 diz que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei, mas até que Cristo viesse estabelecer uma nova lei, enquanto aquela lei estivesse em vigor, ela servia para todas as gerações. Curioso é que você não vai achar nenhum exemplo prático em toda a Escritura de alguém que foi executado dessa forma. A lei de Moisés era a Bíblia do povo, eles só tinham o Antigo Testamento. Mas, quando você olha para a lei de Moisés, ela não era só, do ponto de vista espiritual, a Bíblia do povo. Ela era a constituição de uma nação, Código Civil, Código Penal. Então, quando alguém quebrava a lei, no plano espiritual era pecado. Mas, socialmente falando, aquilo era um crime. E vários desses crimes tinham uma punição pré-estabelecida pela própria lei. Então, dependendo do que a pessoa fizesse, ela poderia ser executada, né, com apedrejamento, a forma de morte mais comum. Poderia ser queimada, né? E nós temos um exemplo de alguém ser pendurado no madeiro. Não há nenhum exemplo prático de que isso tenha sido, né, praticado por eles, mas estava lá. Agora Paulo mostra que tudo isso apontava para Cristo. Aliás, Hebreus 10, verso 1 diz que a lei não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. É por isso que Paulo, por várias vezes no Novo Testamento, se refere à lei como as escrituras proféticas. Ah, pastor Luciano, o senhor está falando isso porque Cristo morreu no madeiro? Sim. Mas nos dias que Jesus morreu, era a morte mais comum praticada, a execução mais comum praticada pelo Império Romano. Mas quando Moisés recebe isso da parte de Deus, nenhum povo na terra fazia isso. Isso foi anunciado muito tempo antes. Agora, os romanos, quando crucificavam alguém, você precisa entender que era uma execução precedida de tortura. A ideia é que fosse uma morte lenta e cheia de dor. As pessoas ficavam de 2 a 3 dias, em média, na cruz antes de morrer. Há relatos, são exceções, não há regra, de até 5 dias. Naquele fim de semana, quando Cristo foi crucificado, o que era o feriado da Páscoa, e o povo não ficaria aqueles 2, 3 dias assistindo, porque tinham os preparativos da festa. Então os evangelhos relatam que quebraram as pernas do ladrão à direita e à esquerda de Jesus. Por que fizeram isso? Para acelerar o sofrimento, fazer o corpo colapsar, para que a morte fosse mais depressa, porque eles não teriam público para 2, 3 dias de espetáculo. Não fizeram isso com Cristo, porque em primeiro lugar havia uma profecia, nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas em segundo lugar, nem tiveram tempo de tentar ir contra aquela palavra profética. Porque nosso Senhor brada na cruz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia diz, dito isso, ele expirou. E no momento que ele expirou, ele literalmente morreu a hora que quis. O Evangelho de João relata o que Jesus tinha dito antes: a minha vida ninguém pode tirar de mim mesmo.
eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, tenho poder para receber. No momento que Cristo expira na cruz, logo depois de dizer, Pai, entrego nas tuas mãos meu espírito. Eu não quero parecer que nós estamos assim brincando com algo sagrado, mas só para você entender a fala de Jesus. Na linguagem da moçada, hoje em dia, o que Jesus fez na cruz foi mais ou menos o seguinte, foi dizer, #partiu glória, fui. Ele basicamente declara diante das pessoas, estou indo, vou morrer agora, e morreu. No momento em que morreu, o centurião, que estava coordenando aquela execução, ele brada em alta voz, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Por que ele falou isso? Aquele centurião assistiu, no mínimo, centenas e centenas e centenas de execuções. Ninguém morria tão depressa. Ninguém nunca morreu a hora que quis. Ele ainda manda fazer a checagem clínica. Um soldado fura o lado de Jesus com a lança. Só o Evangelho de João dá esse detalhe. E a Bíblia diz que saiu sangue e água. Porque depois da morte, o sangue começa a se transformar em água. E eles viram. O que esse homem falou, de fato aconteceu. Já morreu. E ninguém quebrou os seus ossos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a mesma lei que dizia maldito que foi pendurado no madeiro, dizia tem que ser sepultado no mesmo dia. E o que aconteceu com Cristo era exceção, não era regra no Império Romano. Ele foi sepultado no mesmo dia. Tudo isso para carregar uma mensagem. Ele se fazia maldição em nosso lugar. Até a coroa de espinhos que os soldados colocaram nele por zombaria. Já que estavam dizendo, é o rei dos judeus, vamos tirar onda com ele colocando a coroa de espinhos. Até isso foi usado pela providência divina. Quando você olha lá em Gênesis, onde os espinhos aparecem como uma maldição ou consequência do pecado. Ao assumir aquilo sobre si, Jesus está dizendo, eu não vim resgatar só a humanidade da maldição. Eu vim resgatar toda a criação. O livro de Romanos diz que a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E não é à toa que no clímax da obra redentora, Deus fará novos céus, nova terra, porque essa obra ela será completa, envolvendo a humanidade e toda a criação. Em tudo isso, Cristo estava pontuando que ele se fez maldição. A pergunta é por quê? E a resposta é para nos resgatar da nossa. Agora, eu tenho visto pregadores usar de forma genérica essa frase. Cristo nos resgatou da maldição. Mas Paulo está falando de uma maldição específica. Eu não estou dizendo que aqui não possa caber outros desdobramentos. Eu só estou dizendo que os outros desdobramentos não podem ter mais peso do que o que Paulo está apontando como principal. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Essa era a nossa. Que maldição era essa? Deuteronômio capítulo 11, versos 26 a 28 diz, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas os desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Ao estabelecer a lei, o Senhor disse, se vocês me obedecerem, bênção. Se desobedecerem, maldição. Se você quer uma lista detalhada, Deuteronômio 28. A partir do verso 1, você vai ver o próprio Deus dizendo, se vocês atentamente ouvirem a minha voz e tiverem cuidado de guardar cada um dos estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, ele diz, essas bênçãos virão sobre vocês e os alcançarão. Que bênçãos? Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito o fruto do teu ventre. E Deus vai detalhando aquilo. Do verso 1 ao 14, mas a partir do verso 15, Deus começa a anunciar, mas se vocês não ouvirem a minha voz, não guardarem os meus mandamentos, essas maldições virão sobre vocês. E elas começam falando de escassez, de fome, de miséria. Depois elas passam para falar de enfermidades e da debilidade física de todo tipo. E no final falam de morte, que aconteceria não apenas pela fome ou pelas enfermidades, mas pela guerra, pela peste e outras dessas maldições se manifestariam sempre levando ao extremo do julgamento. A maldição da lei eram as consequências da desobediência da lei divina. Eu sempre gosto de dizer às pessoas, o reino de Deus é construído de princípios. Todo princípio que você quebra, vai quebrar você. É uma questão de tempo. Então, o problema que nós temos, quando falamos da maldição da lei, principalmente antes da vinda de Cristo no Novo Testamento, e nós já vamos estudar e justificar isso, é que as pessoas não podiam viver plena obediência.
Então nós precisamos entender como isso de fato afetava as pessoas. Antes de chegar lá e explicar isso, eu queria dizer o seguinte. Há um tempo atrás estava reunido com um grupo de líderes falando sobre o problema do pecado, das suas consequências. Um levantou a mão e falou, não existe mais juízo na nova aliança. Eu falei, de onde você tirou essa ideia? Ele olha para mim e pergunta, o senhor nunca leu que Cristo nos resgatou da maldição da lei? Eu falei, eu li, te digo onde está, Gálatas 3,13. Eu só quero saber como, a partir do que você leu, você chegou a essa conclusão de que não existe mais maldição. Ué, se ele nos resgatou, não tem mais. Eu falei, para, deixa eu te fazer uma pergunta. Cristo nos resgatou do pecado? Ele falou, claro que sim. Eu falei, então você está me dizendo que o pecado não existe mais? Aí ele ficou quieto, porque percebeu a incoerência. Se ser resgatado de algo implica na inexistência daquilo, então não era para o pecado existir. Aí eu fiz outra pergunta para ele. Falei, Cristo nos resgatou da morte? Agora ele já não respondia nada. Estava pensativo demais para responder. Eu falei, eu vou te dizer sim e não. Aliás, o não, teologicamente, é errado. É sim e ainda não. Porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Agora, Apocalipse 21, quando fala do desfecho da redenção, diz, então, não haverá mais luto, não haverá mais morte. No mesmo texto diz, não haverá mais maldição. Quando a morte deixar de existir, maldição também deixou de existir. Agora, até que esse dia chegue, nós não podemos pregar a inexistência da maldição. Falei, por outro lado, não é porque o pecado não deixou de existir, que ele tem que nos controlar. Romanos 6,14 diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Essa mudança da graça para a lei, ela produziu uma quebra no controle do pecado. E nós precisamos entender essa dinâmica. Mas nós não podemos dizer que não exista maldição. Eu olhei para aquele camarada e falei, Hebreus capítulo 6, verso 7 e 8 diz, a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aquele que a cultiva, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. O texto está falando do quê? Alguém falou para mim assim, terra boa e terra ruim. Eu falei, não, essa é a alegoria. O texto está falando de crente bom e crente ruim. Porque se você olhar os versículos antes, está falando de crente que está de pé e crente que caiu. Crente que frutifica e crente que não dá fruto. Sobre o que dá fruto, pensa, que não dá fruto, maldição. Não há ângulo ou perspectiva bíblica para dizer que não exista mais maldição. Agora, alguns estão distorcendo a aplicação prática. Ok, pastor. Mas se Cristo nos resgatou da maldição da lei, e a maldição era a consequência do pecado, significa que agora não tem mais consequência de pecado. Errado? Vá conversar com o imoral de 1 Coríntios 5. O Paulo diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Vá conversar com Ananias e Safira, julgados em plena época da graça. Ou com aquela mulher que na carta à igreja de Tiatira, no Apocalipse, Jesus denomina como Jezabel. E ele diz lá dos versos 21 a 23 de Apocalipse 2, dele tempo para que ela se arrependesse. Ela não quer se arrepender da sua prostituição, eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram. Nós não podemos dizer que não existe mais consequência de pecado. Isso é um sofisma, é um raciocínio falso. Porque as pessoas estão pensando que Cristo veio lidar com a consequência e não com a causa do problema. Eles estão pensando na folha ou no fruto da árvore, quando Cristo veio lidar com a raiz da árvore. O assunto é mais profundo. Então, o que é que significa ser resgatado da maldição? Se ela não deixou de existir. Se nós não podemos dizer, olha, antes quem pecava tinha consequência, e essa é a distorção que muitos, em nome da graça, estão pregando hoje em dia. Hoje não tem mais consequência de pecado. Isso não é verdade. Então, o que é que significa ser resgatado dessa maldição? Esse entendimento é importantíssimo. E o que Paulo está construindo com esses irmãos de Gálatas é parte de um raciocínio bem maior do que a gente vai chamar aqui da macrovisão. Para a gente entender um pouco melhor o que é ser resgatado da maldição, nós já vamos passar para o segundo tópico, que é a bênção de Abraão. Porque ao eu explicar o segundo, nós vamos terminar de explicar o primeiro. O que é a tal da bênção de Abraão? Outro dia alguém falou para mim, pastor, o senhor já viu que judeus prosperam no mundo inteiro? Isso é a bênção de Abraão. Eu falei, irmão, isso é trabalho. Porque eles têm uma cultura de trabalho. Falei, você também vai ver árabes prosperando. Ele falou, também são linhagem de Abraão. Falei, você vai ver coreanos prosperando. Quando tem cultura de trabalho, nós não podemos espiritualizar tudo, gente. E não vou dizer que não tem a bênção, mas a bênção de Abraão é maior do que prosperidade material. E eu não estou dizendo que prosperidade não está no plano bíblico.
Eu só quero te dizer que quando a Bíblia fala da bênção, é maior do que isso. Eu lembro que meu pai costumava usar muito uma frase: é a própria Bíblia que explica a Bíblia. O que significa a bênção de Abraão? Gente, Paulo não tirou isso do nada. Em todo o capítulo 3, ele está desenvolvendo uma linha de raciocínio. Qual é? Ele vai falar dos filhos da fé de Abraão, que são gentios. Que os que creem são filhos de Abraão pela fé, embora não seja da linhagem literal de Abraão. Aliás, se você olhar para o Antigo Testamento, Deus fez a mesma promessa para Abraão, mas com duas alegorias diferentes. Uma delas, Deus diz: a sua descendência será como a areia do mar. Inumerável, incontável, mas ele está falando de algo terreno, areia. Mas Deus também diz: sua descendência será como as estrelas do céu. Igualmente inumerável, igualmente incontável, mas Deus estava dizendo: eu vou te dar uma linhagem celestial. João Batista diz para os judeus dos seus dias: das pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Ele está dizendo: vocês não têm noção de onde Deus vai tirar o cumprimento da promessa dele. Então Paulo vai fazer toda uma construção. E ele começa no verso 8 de Gálatas 3. Lembrando que nós lemos aqui os versos 13 e 14. Alguns versículos antes. Ele diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. As traduções mais antigas dizem: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, a explicação bíblica é que Deus pré-anunciou o Evangelho. Pré-anunciar, anunciar de antemão. Muito antes do Evangelho ser revelado. Aliás, quando Deus estava falando com Abraão, nem a lei de Moisés ainda tinha sido dada. Paulo vai explicar depois que a lei seria um aio, um guia, um tutor para nos levar a Cristo. O plano de Deus sempre foi fazer algo extraordinário na terra por meio da obra de Cristo. Isso vem sendo construído ao longo de todo o Antigo Testamento, de toda a velha aliança. Agora, quando Deus disse para Abraão: vou abençoar você, não era só a pessoa dele. Era toda uma linhagem, uma descendência. Mas também não era só abençoar a linhagem de Abraão. Deus está dizendo: o que eu vou fazer em você e na sua linhagem vai transbordar para todos os povos da terra. Deus está dizendo: vou fazer algo para todas as pessoas do mundo, que começa em você, o patriarca. O que é isso? Paulo está explicando. Deus anunciou de antemão o Evangelho. O Evangelho abençoaria todas as pessoas da terra. E da linhagem de Abraão viria não apenas aquele que em primeiro lugar pregou o Evangelho, Cristo, que nos comissionou a pregar, mas que ele executou a essência da mensagem. 1 Coríntios 15, 2, Paulo diz: eu quero vos lembrar o Evangelho que eu vos anunciei, no qual vocês estão firmes, né? E ele diz assim, que Cristo morreu e foi sepultado, segundo as Escrituras. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós sabemos que o Evangelho não se limita à morte e ressurreição de Cristo, mas às boas novas que precisam ser contadas do que a morte e ressurreição veio nos proporcionar. Então a bênção de Abraão é nada mais, nada menos do que a obra de Cristo na sua profundidade. E aqui eu quero dizer para você, nós precisamos entender que Jesus não veio só perdoar pecados. Eu não estou dizendo que perdão de pecado seja pouco. Mas o que ele veio fazer é algo muito maior, é muito mais glorioso do que o perdão de pecados. Aliás, na lei, a gente já tinha perdão de pecados. É por isso que tinha sacrifícios anuais, né, como o dia da expiação. Aí Deus nos dá uma nova e superior aliança, como diz Hebreus, baseada em melhores promessas. Tem a Jesus como fiador, para fazer o que a velha já fazia, com a necessidade de uma nova. Ele veio fazer algo mais profundo que isso. E eu e você precisamos entender que a solução que ele está oferecendo aqui, ela tem a ver com o diagnóstico que nós precisamos fazer antes. As pessoas estão errando o que Cristo veio fazer na sua mensagem, que muitas vezes elas não têm um diagnóstico claro de qual era o problema. O problema do homem não era apenas um pecado do qual ele precisava ser perdoado. Era a incapacidade de parar de pecar por um problema de natureza. E Jesus veio mexer, repito, não na folha, não no fruto da árvore, a consequência da natureza. Mas ele vem mexer na raiz, literalmente o que nós podemos chamar da raiz do problema. Eu quero que você vá comigo para Romanos capítulo 8, versículos 3 e 4. Na minha opinião, 2 dos versículos mais profundos de todo o Novo Testamento. E o texto diz assim:
Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para entender esses dois versículos, nós primeiro vamos sintetizar a mensagem maior. Depois a gente vem ampliando o entendimento ao dividir e separar essas frases que compõem a mensagem maior. Qual é a mensagem maior? O que a lei não podia fazer. Daqui a pouco nós vamos explicar o motivo de por que ela não podia. Fraqueza da carne. O que a lei não podia fazer, isso Deus fez enviando seu Filho. Traduzindo, Jesus em resolver o que a lei de Moisés nunca pôde resolver. Essa mensagem é simples. Se você juntar essa declaração de Romanos 8,3 com João 1,17, João 1,17 diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus. Se você juntar as duas, dá para dizer assim, aquilo que a lei, revelada por meio de Moisés, nunca pôde fazer, a graça, manifestada por meio de Jesus, veio resolver. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para esses Gálatas, esses judeus que entraram com esse falso ensino, estão tentando fazer vocês retroceder a lei, quando absolutamente nada do que nós estamos pregando em Cristo podia ser resolvido. Paulo literalmente está ridicularizando a sugestão deles de um retrocesso, quando a essência da mensagem do Evangelho era de um avanço, de um progresso. E é aqui que Paulo vai nos revelar informações importantes sobre a obra que nos foi disponibilizada. Então, para a gente entender o que a lei não podia resolver e Cristo veio resolver, a pergunta é, por que não podia resolver? O texto diz, por causa da fraqueza da carne. Pastor, o que significa isso? É só continuar o versículo. Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. O que significa carne pecaminosa? Romanos 8 é a continuação dos capítulos anteriores, onde principalmente no final do 7, Paulo vai falar de um grande dilema, que você não precisa estudar teologia para descobrir. Na prática, depois de uma semana de convertido, você já lida com isso. Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Ele diz, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me puxa em direção ao pecado, que é um conflito de natureza. Aqui o apóstolo Paulo, ele simplesmente retoma, por causa da fraqueza da carne. Então, Deus resolveu o problema enviando Jesus como semelhança de carne pecaminosa. Eu olho para muitos cristãos que às vezes estão servindo a Deus há muitos anos e a maioria não consegue entender o mistério de Deus na pessoa de Jesus ter encarnado. Mas eu digo, gente, a encarnação dos grandes mistérios da redenção. Paulo escreve a Timóteo e diz, manifestado na carne, falando sobre Cristo. Hebreus 10:10 fala do sacrifício do corpo de Jesus. Na ceia do Senhor nós temos dois elementos simbólicos, o pão e o fruto da vide. O fruto da vide que bebemos representa o quê? O sangue de Jesus. Mas e o pão? O corpo de Nosso Senhor. Sacrifício do corpo. A gente já não fala muito sobre o sangue, mas honestamente não se fala nada sobre o corpo. Esse assunto é tão sério que em 1 de João 4 o apóstolo diz assim, amados, provem os espíritos para ver se eles são de Deus. Como se prova? Ele diz, todo espírito que não confessa que Jesus é em carne, não é de Deus. É só você olhar o que as religiões, as seitas falam sobre Jesus. Mesmo as que falam bem, vão dizer o quê? É um espírito iluminado, é um sábio, é um profeta. Os únicos que o pregam como Deus encarnado somos nós. E porque o reino das trevas não quer reconhecer essa encarnação, porque é o cerne da mais esmagadora derrota que Deus infligiu sobre o reino das trevas e sobre o grande problema da humanidade. Nós precisamos entender essa questão do corpo. Agora, quando a Bíblia diz Jesus vem em semelhança, pastor, o corpo dele não era igual ao nosso? Fisiologicamente, sim. Ele teve fome, precisou comer, teve sede, precisou beber, ele cansou, precisou descansar e dormir, ele transpirou, ele sangrou. Mas quando a Bíblia diz semelhança de carne pecaminosa, a essência do nosso problema, que era uma natureza pecaminosa, ele não tinha. E é aí que você vai entender o motivo de uma concepção sobrenatural do Espírito Santo. Gabriel diz a Maria, o ente santo que de ti há de nascer. A Bíblia diz aquele que não conheceu o pecado. O
que eu e você precisamos entender é que o Novo Testamento faz um claro diagnóstico, repetindo o que já estava no Antigo, de que o nosso problema era um problema de natureza. Efésios 2:3, éramos por natureza filhos da ira, ou filhos da desobediência. Ele vai acrescentar, além de falar da ira. Filhos da ira significa condenação, mas o motivo, um DNA corrompido de desobediência. Em Jeremias 13:23, Deus diz assim: assim como o leopardo não pode mudar suas manchas, nem o etíope a cor da sua pele. Ele dá dois exemplos de natureza, de um animal e do ser humano. Ele diz para a nação de Israel: vocês também não podem deixar de fazer o mal. Deus está dizendo, o problema de vocês não é só de conduta, é um problema de natureza. E a pergunta é, por que o nosso problema era um problema de natureza? Todo problema aponta para uma matriz reprodutora, chamada Adão. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, Deus diz assim: por meio de um só homem. 2 versículos depois, no 14, ele vai dizer que esse um só homem é Adão. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. Através do pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Como o pecado e a morte do primeiro passou para todo mundo. O que Paulo está explicando em Romanos 5 é uma releitura prática do que está lá no livro de Gênesis. E o que o livro de Gênesis nos ensina? Deus cria o primeiro homem conforme a sua imagem e semelhança. Se o primeiro homem foi feito parecido com Deus, e Deus é santo e sem pecado, como é que o primeiro homem foi feito? Como ele foi criado? Santo e sem pecado. Com qual propósito Deus criou o primeiro parecido consigo, santo e sem pecado? Porque ele queria que todas as réplicas que viessem do primeiro protótipo, da primeira matriz reprodutora, né, do primeiro cabeça de raça, vamos dizer assim, refletissem aquilo que Deus criou primeiro para ser. Efésios 1:4 diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Um dia alguém me perguntou, por que é que o senhor fala tanto de santidade? Eu falei, porque não é assunto secundário ou periférico na doutrina cristã. É o cerne do propósito da criação. E aí quando você lê o que é que aconteceu lá, algo que eu e você precisamos entender com clareza. Deus faz o primeiro parecido consigo. E ele estabelece uma lei para toda a criação. Não se limitava a vegetais e animais. Cada um reproduza conforme a sua espécie. Se Deus faz o primeiro parecido consigo e ordena que reproduza de acordo com aquilo que foi criado, o que é que ele esperava do resto? Que todo mundo fosse parecido com o primeiro, que era parecido com o Criador. A pergunta é, onde o problema iniciou? Quando Adão, a primeira matriz reprodutora, pecou. Ele deformou o molde. Então Romanos 5:2 diz, por meio de um só homem, o pecado entrou nele, que era a primeira matriz reprodutora. Através do pecado a morte, isso passou a todos os homens. Como passou? A partir do momento que é o pecado, ele deforma o molde, ele ainda está debaixo de uma lei. Qual é a lei? Cada um reproduza conforme a sua espécie. O problema é que a partir de agora, Adão reproduziria de acordo com aquilo que ele se tornou depois de pecar, e não de acordo com aquilo que ele foi criado para ser. Basicamente, o que nós temos é um defeito de fábrica. O evangelho pode ser comparado a um recall. O fabricante está chamando todo mundo de volta para consertar o defeito de fábrica. Um dia eu estava pregando o evangelho para o senhor, ele falou, não, mas não fiz muita coisa errada. Eu falei, você nasceu errado. Ele me olhou como é que é, eu falei, de acordo com o evangelho, você já nasceu estragado. As pessoas não gostam de ouvir isso. Salmo 51:5, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 58:3, os ímpios se alienam desde amar, desde que nascem, proferem mentira. Gente, o problema do ser humano é um problema de nascimento. Nós nascemos de uma matriz defeituosa. E a pergunta é, como se dá o conserto? Do mesmo jeito que deu ruim, é o jeito que Deus usou para dar bom. Jesus disse para Nicodemos, se você não nascer outra vez, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Deu ruim por nascimento, se conserta por nascimento. O Nicodemos olha para Jesus e fala, não, o senhor está querendo dizer que eu vou ter que entrar no ventre de mamãe, ser parido, dado à luz de novo. Eu fico tentando imaginar a linguagem facial, corporal de Jesus. O texto de João revela que Jesus fala para Nicodemos, você é mestre Israel, e não entende isso. Mas eu imagino Jesus no mínimo fazendo assim. Se fosse hoje, eu acho que o evangelho de João seria escrito mais ou menos assim. Nico, quer que eu desenhe? Jesus diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito.
Em outras palavras, Nicodemos, se houvesse um jeito hipotético de você voltar no ventre de mamãe e nascer de novo, não resolveria nada. Você ia viver um eterno loop e repetição do problema. Cada vez que você nascesse do jeito que nasceu a primeira, nasceria estragado de novo. Não conserta. O seu nascimento tem que ser diferente. E para eu e você entendemos o que é esse outro nascimento, vá comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vocês estão me acompanhando? 1 aos Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler do verso 45 até o 49. 45 diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Traduções mais antigas dizem alma vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. Gente, não foi a primeira vez que eu li esse versículo, mas a primeira vez que eu reparei, que eu prestei atenção, eu tinha pelo menos 15 anos de idade. Eu já tinha sido batizado do Espírito Santo, já estava querendo entender a Bíblia. E eu lembro pela primeira vez, eu lendo, eu falo, peraí, tem outro Adão? Além do marido da Eva, o cara lá do Éden? Primeiro, o último. Eu parei a leitura. Naquela época a gente não tinha consulta nem online e pouco material. Mas eu parei e fui conversar com meu pai, que era o maior estudioso de Bíblia que eu tinha acesso. Eu fui fazer a pergunta, falei, pai, existe algum outro Adão, além do marido da Eva, o cara do Éden? Meu pai dificilmente respondeu a pergunta sem fazer outra. Ele olha para mim e diz, está perguntando por quê? Eu falei, não, eu estava lendo 1 aos Coríntios 15, Paulo fala do primeiro e do último Adão. Ele faz um sinal com a mão de para de falar. Olha para mim e diz assim, se fala de outro é porque tem. Aí eu senti minhas orelhas crescendo. Eu me dei conta da estupidez da pergunta. É lógico, você está falando de outro, tem outro. Eu falei, ok, pai, reformulando a pergunta. Quem é o cara? Quem é esse último Adão que eu nunca ouvi falar? Meu pai não gostava de dar nada pronto. O treinamento com o Cílio era tão rigoroso para aprender a pensar, que eu e meus irmãos, a gente considerava aquilo quase um terrorismo. O pai aponta para a Bíblia que estava aberta e diz, volte a conversar com o texto, que tudo que você precisa está explicado lá. Eu fico pensando se papai estivesse vivo hoje e visse um banner como o que eu repostei aqui da rede social da Advec Boston. Dia 20, hoje é 25, né? Dia 25 de fevereiro, às 8 horas. Pastor Luciano subirá, estará na Advec Boston. Gente, tudo que a criatura precisa saber está lá no banner. Olha os comentários embaixo. Quando vai ser mesmo? Que horas vai ser? Onde? Gente, só eu que sou tentado. Não é possível que é só eu que sou tentado. Eu sou tentado, eu tenho vontade de entrar. Minha interação com a rede social é baixa, mas nessa hora eu tenho vontade de entrar e responder. A resposta à sua pergunta e todas as outras possíveis e imagináveis estão no banner acima, que você, preguiçoso, não quer ler. E porque você não quer ler, a gente tem que parar o que está fazendo, ler para você, explicar para você o que já estava ali para você ver. Rapaz, se tivesse vivo hoje teria problema, mas eu louvo a Deus, na época parecia para a gente terrorismo, mas Ele nos ajudou a pensar muito. Meu pai aponta a Bíblia e diz, volte a falar com o texto. Pai, mas o senhor já sabe, me explica. Volte a falar com o texto, sim senhor. Aí eu volto lá, vou começar tudo de novo. Primeiro homem, Adão, marido da Eva, cara lá do Éden, fez tudo errado. Se tornou um ser vivente. Mas o último Adão, aí eu penso, variável X, quem quer que seja na equação, é espírito vivificante. Falei, peraí, isso não é comparação, é contraste. O primeiro é um ser vivente, ou alma vivente. Ele recebeu vida de alguém. Ele é um ser criado. O último Adão, quem quer que seja, é um espírito que comunica vida. É criador. Não é comparação, é contraste. Quando eu percebi isso, eu continuei os versículos seguintes, 46. O que vem primeiro, aqui está falando da ordem de chegada, cronologia. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois, na linha do tempo, vem o espiritual. Então a Bíblia está dizendo que o primeiro Adão, marido da Eva, natural. O último Adão, variável X, espiritual. 47. O primeiro homem, você lembra como Deus fez o primeiro? Formado do pó da terra é terreno. Ele diz o segundo homem, então quem quer que seja a variável X é homem, é do céu, ou seja, celestial. Essa hora eu paro e falo, peraí, quem é o único homem que reúne essas características? Não é natural, é espiritual, não é terreno, é celestial, não é criatura, é criador. João 3, Cristo. Tudo quanto foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ah, pastor, é o homem criador? Não, é o criador que se fez homem. Eu parei a leitura, fui falar com meu pai.
último Adão é Cristo. Ele, como quem diz, estava lá o tempo todo. Quando eu vi que ele concordou, aí eu manifesto minha indignação. Eu estava bolado. Porque eu sou parte de uma geração, gente, que o maior vilão da Bíblia, depois do Satanás, era Adão. A gente perguntava para os pastores, se Deus é tão bom, porque a humanidade ficou tão ruim, o que os caras diziam? Por causa de Adão. Ao invés de explicar a matriz reprodutora que deu trabalho, só dizia que foi ele. Eu com 15 anos de idade, no auge da maturidade, eu tinha plano de vingança com Adão. Não, é sério. Eu pensava, se chegar no céu, tomara que não esteja lá. Torcia para Adão não estar lá. Eu pensava, mas se tiver, nós vamos juntar uns brothers e vamos dar uma coça no miserável que azarou a nossa vida aqui na terra. Aí eu olho para uma comparação de Jesus com o pior cara depois do Satanás, na minha opinião. Aquilo parecia blasfêmia, ultraje. Eu pergunto para meu pai, mas por que está comparando ele logo com Adão, o cabeção do Adão? E meu pai disse, volte a conversar com o texto. Aí lá vou eu de novo. Dessa vez 48. Como foi o homem terreno, assim também os demais são feitos do pó da terra. Pergunta, eu e você fomos literalmente feitos do pó da terra? Não. Mas a nossa carne é uma reprodução do primeiro que foi feito do pó da terra. Porque ele é uma matriz reprodutora. Nós somos réplicas parecidas com a primeira matriz. Verso 48 ainda. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Aqui não é mais contraste, é comparação, mas a comparação não é de feitos, é de propósito. E o 49 explica isso. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Meu querido, preste atenção, Cristo não veio apenas perdoar a linhagem do primeiro Adão. Cristo veio formar uma nova linhagem na terra. Ele vem cumprir o propósito que o primeiro nunca cumpriu, porque botou defeito na matriz reprodutora. Quando o segundo vem, como ele vem? Do mesmo jeito que o primeiro, santo e sem pecado. Com qual propósito? Reproduzir o plano eterno do Criador, de que nós pudéssemos ser parecidos com ele, o que nunca aconteceu com o primeiro. Aliás, Jesus não é chamado segundo, ele é chamado último Adão. Segundo homem, mas nunca segundo Adão. Porque o que Deus está dizendo é, o primeiro pode ter dado ruim. O próximo que eu estou enviando não vai falhar. E depois dele não haverá necessidade de outro. Eu e você precisamos entender que Cristo vem cumprir o plano e o propósito da criação. Isso aponta numa direção só, gente. O Evangelho não pode ser só o perdão de pecados da linhagem do primeiro Adão. É a reprodução de uma nova linhagem semelhante a um novo cabeça de raça, a uma nova matriz reprodutora. É por isso que tudo no Evangelho aponta numa direção. Eu e você precisamos reproduzir a imagem de Jesus. Romanos 8:29, aos que antes conheceu, também os predestinou. Significa o que? Destinou de antemão, a fim de que fossem conformes à imagem de seu Filho Jesus. 1 de João 2,6, quem diz estar nele deve andar como ele também andou. 1 de Pedro 2,21, ele nos deixou exemplo para que a gente siga o que? Suas pegadas, reproduza o seu estilo. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Efésios 4,14, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 3,18, o Espírito nos transforma de glória em glória no quê? Na imagem do Senhor Jesus. Tudo no Evangelho aponta para a reprodução da imagem de Jesus em nós. Aí Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, reproduz o primeiro Adão que é natural. O que é nascido do Espírito é Espírito, reproduz o último que é celestial. E aqui eu e você precisamos entender como Deus nos tiraria do lugar da maldição da lei para a bênção de Abraão. Mudança de natureza. 1 João 3,9 diz, a semente de Deus permanece em nós. O que é semente? É o que tem um código genético pré-definido. Se você plantar milho, vai nascer trigo? Nunca. Se você plantar arroz, vai nascer feijão? Nunca. Porque o que a planta será, já está definido no código genético dentro da semente. Quando a Bíblia diz Deus pôs em nós sua semente, está falando de um novo código genético. Qual a intenção disso? 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, a fim de que vos torneis participantes da natureza divina. Uma nova natureza. Pastor, então o senhor está querendo dizer que se eu recebi uma nova natureza, eu perdi a velha? Não. Por que não?
Porque o que é nascido da carne é carne. Onde está a velha natureza? Dentro dessa estrutura de carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Onde está a nova natureza? No seu Espírito. No dia da conversão, o seu Espírito desencarnou, se incorporou, abandonou a carcaça, saiu vagando por aí? Não. Então esse Espírito nascido de novo, que tem uma nova natureza, ele está preso dentro de uma gaiola, chamada corpo. Eu chamo de gaiola. Em Romanos 8, Paulo chamou de cativeiro da corrupção. Mas preste atenção, a Bíblia tem uma linha de pensamento, da queda à redenção final. O que aconteceu na queda? Do primeiro homem pecou. A Bíblia diz, o pecado entrou, a morte entrou, passou a todos. Como? Por meio do nascimento, a reprodução segundo a carne. Ou seja, o pecado entra e é disseminado em toda a humanidade através da carne. Por isso que todo mundo tem a mesma natureza pecaminosa. Quando Cristo vem, ele se faz homem, a encarnação. Qual o propósito? Romanos 8,3 diz, Deus condenou o pecado na carne. Porque o pecado tinha que ser condenado na carne. Porque o corpo de Nosso Senhor teve que ser partido, sofrido daquela forma por mim e por você, para condenar na mesma carne o pecado que entrou e perpetuou-se por ela. Como termina a obra da redenção na segunda vinda de Cristo? Filipenses 3:20, 21, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Porque quando Cristo vier, os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados. O grande desfecho, o pecado que entrou, perpetuou-se na carne, foi julgado na primeira vinda de Cristo, na carne, será finalmente erradicado da carne. Até que esse dia aconteça, ele ainda não foi erradicado. Então recebemos uma nova natureza no nosso espírito e temos a velha na carne. E o pau está quebrando entre as duas. É o que diz Gálatas 5:17. O espírito milita, luta, guerreia, briga, batalha contra a carne contra o espírito. Agora, um dia que eu falei, você recebeu uma nova, não perdeu uma velha, o irmão me interrompeu desesperado, falou, pastor, não fale isso não. O que adianta é a nova, você não perdia a velha. Eu falei, não fale isso não você. Quando você só tinha a velha, ela não tinha concorrência, ela dominava. Agora que você tem a nova, apesar da velha não ter desaparecido, ela pode ser subjugada, ela pode ser controlada. E aqui que eu e você precisamos entender a dinâmica de vida cristã que nos aguarda depois da conversão. Tudo na Escritura aponta para um lugar. O problema inicial do homem é a desobediência. O conserto tem a ver com obediência. Romanos capítulo 5, verso 19, se você estiver anotando, o texto diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, está falando de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O problema começa com desobediência. O conserto viria por meio do exemplo de obediência que vem criar uma linhagem de gente semelhante a si. Tudo no Novo Testamento, gente, aponta na mesma direção. Romanos capítulo 1, verso 5, fala a respeito da graça que nos foi dada. Você já parou para se perguntar qual o propósito da graça nos ter sido dada? Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé. A graça nos foi dada para a obediência. A revelação das Escrituras que nós temos na Nova Aliança. Romanos 16, verso 25 e 26. Ora ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto. Foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência da fé entre todas as nações. Uma vez perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento. Ele tinha a difícil missão de resumir o que de principal tinha na Escritura. Ele nem titubeou. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ok, esse é o mandamento mais importante, Jesus é. Como eu faço isso? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, obedece. Esse é o que me ama. Verso 23. E aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Em 2019 eu corri o Brasil, literalmente todos os estados do Brasil, fazendo uma conferência chamada O Impacto da Santidade. Foi o primeiro livro dessa trilogia. Eu falava por 3 horas. A gravação que nós temos liberada na internet, se você tiver curiosidade, tem 4 horas de ensino, construindo toda a doutrina da santificação. Eu lembro que um irmão um dia falou, pastor, qual o menor resumo que o senhor pode fazer?
esse livro de 300 páginas, dessas 3 horas que o senhor falou hoje. Eu falei, bom, santidade não é assunto periférico, é o propósito da criação. Ele falou, e o que é santidade? Eu falei, basicamente é não pecar. Ele olhou para mim e falou, o que é pecado? Em 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei, desobediência. Ele olhou para mim e falou, nós existimos para ser santo, e ser santo é obedecer. Eu falei, agora que você resumiu tão rápido, eu estou me perguntando por que eu gastei 3 horas falando de tudo isso. Ele falou, não, pastor, a gente precisava montar o quebra-cabeça. Ele falou, mas eu preciso, para a minha didática, de algo bem prático e objetivo. Mas o que ele falou me fez pensar. Nessas 3 horas, eu gastava 1 hora falando só sobre a graça, como uma força capacitadora para a obediência. Foi do primeiro livro que saiu o segundo. O Graça Transformadora são 418 páginas. Um dia alguém falou, 416. Um dia alguém falou, pastor, por que 416? É daqueles que tem dificuldade de ler. Eu falei, porque eu resumi. Ele falou, o senhor está de brincadeira? Eu falei, o pior que não. Mas eu lembrei da conversa do primeiro. Resuma. Você lembra quando Jesus encontra a mulher apanhada em flagrante adultério? E diz, eu não te condeno. Mas ele não parou aí. E diz, vá e não peques mais. A mesma graça que remove a condenação de um pecado já cometido, nos justifica. Ela também nos capacita para parar de pecar. Eu comecei a pensar, tudo está entrelaçado à obediência, do começo ao fim. Se a gente for discutir temas complexos como eleição, ação do Espírito, 1 de Pedro 1,2 diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência. Tudo aponta na mesma direção. O que você acha que Abraão foi escolhido para essa bênção? Você acha que foi aleatório, que foi sorteio? Te digo não. Em Gênesis 12 nós temos a bênção de Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Em Gênesis 22, 18, Deus repete isso. Só que repete quando Abraão está fazendo o que para qualquer um de nós seria considerado loucura. Ele vai oferecer seu filho em sacrifício, porque Deus mandou. O livro de Hebreus diz que ele cria que Deus podia ressuscitar o filho dos mortos, porque se tinha uma promessa não fazia sentido morrer. Mas se Deus mandou, não faz sentido discutir. E no momento que Abraão está para descer o cutelo do menino que já está amarrado no altar, o anjo do Senhor brada desde o céu e diz, Abraão, não faça isso. E o Senhor diz para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque você obedeceu a minha voz. Por quê? A gramática é uma conjunção explicativa. É a palavra de ligação entre um raciocínio construído e a conclusão a que se chega, ou indicador de motivo, de razão. Uma geração depois, Abraão já morreu, agora Deus vai falar com Isaac, porque a bênção era geracional. Deus diz para Isaac, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Aí de novo vem o porquê. Só que agora Deus não vai falar de Isaac, porque Abraão obedeceu a minha palavra. Aqui está no singular, pode parecer um ato só de obediência, como foi o de Isaac. Mas aí Deus continua todas as outras fases no plural. Guardou os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus preceitos, as minhas leis. Deus encontrou em Abraão um modelo de obediência. O pano de fundo de todo o plano da redenção é restaurar a obediência. E para que Deus escolheu Abraão? Gênesis 18, 19, eu escolhi para que ele ordene seus filhos, sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. O homem da obediência foi escolhido para ensinar a obediência. Você percebe como tudo aponta na mesma direção? Isso me leva de volta com você para Romanos 8, 3 e 4. Se você puder, abra esse texto, porque a gente tem que começar a terminar agora. Romanos capítulo 8, versos 3 e 4, a gente já leu. Eu vou reler no modo 1.5 do WhatsApp. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, os teus seis, enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. Vou tentar o 2.0. E assim Deus condenou o pecado na carne. Não dá, gente, o WhatsApp não respira. E assim Deus condenou o pecado na carne. Olha o verso 4. A fim de que? Propósito. A exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é a exigência da lei? Era uma coisa só. Deus só deu a lei com uma cobrança. Vocês têm que me ouvir, guardar os meus mandamentos. A exigência da lei era obediência. Agora, antes de Cristo, a plena obediência nunca foi possível por um problema de natureza.
A diferença entre os piedosos do Antigo Testamento e os rebeldes é que esses esculhambavam o tempo todo. Os piedosos tropeçavam ocasionalmente. Você pode pegar os melhores. Abraão, pai da fé. Moisés, o homem com quem Deus falava face a face, viu um milagre como nenhum outro. Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus. Nós temos relato de todos eles pecando. Não como estilo de vida. Em 1 Reis 15:5, Deus fala de Davi, diz: Davi guardou os meus mandamentos, andou na minha palavra, a não ser no caso de Urias, o Eteu. Deus vai dizer, aquilo foi exceção, não foi a regra. Mas ainda assim tropeçavam. A plena obediência nunca foi possível. Porque, como diz o livro de Hebreus, a lei não aperfeiçoava o que prestava culto. Tinha perdão, mas não tinha transformação. O que é que Deus estava aguardando para uma nova e superior aliança? Transformação. O Espírito nos transforma de glória em glória. E aqui nós vamos para o terceiro e último tópico, o Espírito prometido. Mas algo que você precisamos entender é que tudo o que Deus falava na antiga aliança sobre a nova também apontava na direção de resolver esse problema da obediência, que não era algo que eles viviam de forma plena. Jeremias capítulo 31, versos 31 a 33, Deus diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então Deus está dizendo, vou fazer uma nova, não conforme a velha. A velha eles conseguiram estragar, nunca produziu o que realmente eu queria. O que Deus faria na nova? 31. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Deus está dizendo, vou colocar a capacidade de obedecer a minha lei dentro do coração deles. Mudança de natureza. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Isso é mudança de natureza. Agora olha o verso 27. A continuação. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus está dizendo, eu não só vou dar uma nova natureza, eu vou empoderá-la com a presença do meu Espírito. Para quê? Para que vocês andem na minha palavra. Para que a obediência finalmente seja possível. Para que a exigência da lei se cumpra em nós. Então, recebemos uma nova natureza. Mudança de coração, gente. Deus diz, vou tirar o coração de pedra. O que é o coração empedernido? O livro de Hebreus, citando o Antigo Testamento, diz, se hoje ouvido sua voz, não endureça o coração. Coração duro é falta de resposta a Deus. Você lembra de Mateus 19? Os judeus perguntam para Jesus, é lícito ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ninguém está perguntando se podia ou não podia divorciar. A pergunta para Jesus é, qualquer motivo ou tem critério? O que historicamente é incontestável. Nos dias de Jesus tinha duas linhas rabínicas de pensamento bem distintas. Uma defendia o divórcio por qualquer motivo banal. A outra era bem criteriosa. Eles só estão querendo saber de que lado Jesus está. Ninguém está questionando se pode ou não pode o divórcio. Jesus, em vez de responder o que eles estão perguntando, ele diz, nunca lestes o que foi dito. Ele volta lá para o livro de Gênesis. Alguém diz com muita propriedade, você quer entender o propósito, volte à origem. Ele diz, quando Deus fez o primeiro casal, Deus disse, deixar ao homem seu pai, sua mãe. Isso não aplicava ao primeiro, aplicaria aos próximos. Um conselho aos recém-casados, principalmente aos que ainda vão casar. Corte o cordão umbilical. Relacionamento com pai e mãe são os relacionamentos mais profundos e significativos que nós temos. Mas quando o cônjuge entra, pai e mãe ficam de lado e se torna prioridade. Jesus está dizendo, o ser humano deixa os relacionamentos principais para se unir a esse novo e se tornar uma só carne. Vocês acham que Deus fundiu para separar? Jesus vai dizer, o que Deus uniu não separe o homem. Aí os caras vão dizer, pera, a gente só queria saber se o divórcio era qualquer motivo, e o Senhor vem dizer para não divorciar. Eles questionam Jesus, mas Moisés permitiu o divórcio. Jesus diz, é verdade. Embora na lei de Moisés, que havia permissão do divórcio, Deus também disse em Malaquias 2,16, eu, o Senhor, odeio o divórcio.
E aí Jesus vai dizer por que foi permitido. Ele diz, Moisés os permitiu o divórcio, enquanto a lei esteve em vigor. Nem antes, nem depois. Por causa da dureza do vosso coração. Jesus está dizendo, o único motivo para a exceção foi embora. Porque eu vim tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. A nova natureza nos empodera para viver obediência, para viver o plano de Deus de forma perfeita e completa. Quem está entendendo? Mas além dessa nova natureza, o Espírito prometido colocado dentro de nós. Eu amo essa frase, o Espírito prometido. Efésios 1:3. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A ênfase sempre é o Espírito da promessa, o Espírito prometido. Ah, porque Jesus prometeu aos discípulos. Não, Jesus reprometeu, ou reenfatizou a promessa. E Jesus disse para os discípulos eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ele está dizendo que vai cumprir agora, é o que está sendo anunciado e prometido faz tempo. A promessa de meu Pai. O relacionamento com o Espírito Santo é uma das coisas mais importantes que o cristão precisa compreender. Porque é Ele que empodera a nova natureza para que ela subjugue a velha. Tem crente tentando viver o domínio próprio, controlar a velha, na força da própria carne. Meu querido, sua carne não quer se controlar. E nenhum de nós vai conseguir. Agora, há uma nova natureza. Quando eu e você estamos vivendo o empoderamento que Deus colocou nela, pode subjugar a velha. Como? Ano que vem eu volto para falar como. Porque meu tempo terminou. Vocês me dão mais 5 minutos. 5 minutos. A curiosidade é algo terrível, né? Romanos capítulo 8. A gente leu o 3 e o 4. Agora a continuação. O 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Repita comigo esse verbo. Inclinar. Fala para o irmão que talvez te dê um livro de presente no final. Fala, inclinar. O vizinho aí. Fala para outro vizinho para não fazer acepção de pessoas. Inclinar. Olha o verso 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Verso 7 e 8. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus, lembrando o Espírito prometido, habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, presuma-se, na pessoa do Espírito, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. A velha natureza ainda está ali. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ainda que esse corpo não tenha sido glorificado. A força de morte do pecado que opera nele pode ser parado pelo poder de vida do Espírito Santo. Romanos 8:11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Tem 2 sentidos. Um é o sentido final, a transformação do corpo, obra do Espírito. Mas a outra é até que esse dia chegue. Gálatas 5:16, antes fala da briga entre carne e Espírito, diz, andem no Espírito e jamais vocês vão satisfazer os desejos da carne. O que é isso? É uma inclinação. Inclinação é nossa responsabilidade, não é de Deus. Os 2 últimos capítulos do livro Caminho da Obediência, eu só falo sobre inclinação. Pastor, um exemplo prático de inclinação só para nós terminarmos. Vou chamar isso com um rótulo que talvez te ajude a entender bem. Eu amo ler a biografia de homens e mulheres de Deus, que ao longo da história marcaram geração, escreveram história, foram piedosos. Um dia desse alguém falou, pastor, o senhor é minha referência. Eu falei, desculpa, eu posso ser uma inspiração para você hoje. Referência só quando eu morrer. E tem que terminar bem. O que o livro de Hebreus diz, observando atentamente o fim da vida dos seus guias, imitem a fé que eles tiveram. Tem que terminar bem para virar referência. E eu amo ler a história de gente que terminou bem. Porque tem muita gente que foi bem a vida inteira, mas não terminou bem. O que esses homens e mulheres de Deus, e eu não sei quantas centenas de biografias eu já li na minha vida, o que todos eles, sem exceção, têm em comum? Algo que na teologia nós chamamos de disciplinas espirituais. Eram homens e mulheres de leitura, meditação e estudo bíblico. Eram homens e mulheres de oração.
Eram homens e mulheres de devoção, louvor, adoração, contemplação a Deus. Eram homens e mulheres de jejum. Agora, as disciplinas espirituais, gente, não são mérito. Eu li muito a Bíblia, Deus obrigado me abençoar. Claro que não. Na graça não há lugar para mérito. Então, por que gastar tempo com a palavra vai fazer diferença? Inclinação para uma nova natureza. Quando você nasceu, a velha natureza, ela estava dormente em você, ela não chegou com todo o potencial. Você conhece alguma criança que antes de andar já está dando tapa na cara com 3 dias de vida, roubou o colarzinho do médico, do obstetra, né? O pecado está lá. O livro de Isaías fala da hora em que a criança vai ter que aprender a escolher o bem e rejeitar o mal. A gente fala de uma hora que o efeito da árvore do conhecimento do bem e do mal vai aparecer. Mas potencialmente o problema está lá. Mas assim como no natural a criança ainda não tem força, não tem coordenação motora, mas tudo isso será desenvolvido. Quando falamos da nova natureza, gente, não é diferente. 1 de Pedro 2,2 compara a gente a um bebê recém-nascido. Como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual para que vocês cresçam para a salvação. Todo o potencial da nova natureza vai ter que ser desenvolvido em você. Como? Você precisa de tempo, você precisa de exercício, você também precisa de alimento. Desejem um genuíno leite espiritual. Jesus diz, Mateus 4,4, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai. Alimentar-se da palavra fortalece a nova natureza. Não apenas isso. Transformação de Romanos 12 envolve a renovação da mente. Porque uma vida inteira, nossa maneira de pensar estava habituada à velha natureza. Agora você tem que resetar o sistema. Salmo 19,7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nossas emoções, elas se adequaram a esse padrão da velha natureza e agora tem que se adequar ao de cá. E a palavra de Deus é o agente de transformação. O primeiro versículo da Bíblia que meus pais me fizeram decorar aos 4 anos de idade, Salmo 119,11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu desde pequeno ouvia eles falarem de uma frase de Moody, o grande evangelista de Chicago. Falando da Bíblia, dizia, ou esse livro me manterá longe do mundo e do pecado, ou o pecado e o mundo me manterão longe desse livro. Não tem meio termo. João 17,17. Oração sacerdotal de Jesus, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Tempo com a palavra, inclinação para a nova natureza. Oração não é diferente. Jesus nos ensinou um modelo de oração. Nós apelidamos de Pai Nosso, mas não é uma reza, é um modelo de oração. Esse modelo de oração é diário. Pão nosso de cada dia nos dê hoje. E amanhã, você ora de novo, depois de amanhã de novo, é para orar todo dia. Nesse modelo de oração, você não ora só por provisão material. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do maligno. 90% dos crentes que eu entrevisto em mais de 30 anos de ministério pastoral, não ora para não pecar. Não ora, nunca orou. Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus fala de uma oração onde você nem cai. O problema é que o crente primeiro inclina para a carne, depois ele cai, depois caiu, ele vai orar para restaurar. E não estou dizendo que se caiu, você não deveria orar. Mas se a gente se inclina para cá primeiro, numa vida de oração, isso fortalece a nova natureza, nos dá acesso ao trono da graça. Quem está entendendo? Louvor, adoração não é diferente. Gente, Deus não é carente. Deus não tem problema de autoestima. Paulo, pregando em Atenas, diz, Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Ele não precisa de adoração. Mas se ele não precisa, por que ele a instituiu? Porque a adoração é para ele, mas não muda ele, muda a gente. Eu lembro há 20 anos atrás, quando começamos nossa igreja em Curitiba. Hoje nós temos 5 cultos, são milhares de pessoas no domingo. Eu não conheço mais nem os líderes de grupo pequeno da nossa igreja. Mas naquela época eu conseguia saber o rosto de cada um, quem veio no culto, quem não, os nomes. Estávamos começando. E eu tenho a facilidade de perceber padrões que se repetem e o que quebra padrão. Eu comecei a perceber um irmão que ele sempre entrava no final da última canção do louvor e adoração. Um domingo, outro domingo, outro domingo. Chegou uma hora, eu falei, cara, isso não é atraso. Porque o cara é pontual no atraso. Eu falei, isso é programado. Até porque a gente não tinha hora. Hoje com 5 cultos, nosso louvor é meia hora. Os cultos não dá para atrasar. O pregador não pode fazer o que eu estou fazendo hoje. Roubar um pouquinho de tempo. Naquela época a gente tinha 1 hora de louvor e adoração. Depois de 1 hora o líder do louvor olhar para a gente, para ou continua? A gente dizia, vai meu filho. Aí eu falei, para ele acertar a última canção terminando, ele está esperando lá de fora. Mas eu pensei, a gente não pode julgar, vamos dar o benefício da dúvida. Então fui perguntar, falei, queridão,
Eu estou tentando não julgar você na minha mente. Porque eu estou vendo esse comportamento. Eu espero que você me dê outra explicação, porque minha conclusão está indo para outra direção. Falou, não, pastor, é isso mesmo que o senhor está pensando. Eu espero terminar o louvor antes de entrar. Eu perguntei para ele por quê. Ele falou, porque eu não tenho tempo para perder com a cantoria. Mas quando deixa a bola quicando, a gente bate de primeira. Eu falei, por que não? Porque o que eu valorizo é a palavra de Deus. Aí eu olhei para ele e falei, pois se meu irmão valoriza tanto a palavra de Deus, deveria saber que a mesma palavra de Deus diz no Salmo 22 que Deus habita no meio dos louvores. Deveria saber que a mesma palavra de Deus diz lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, inclinação para a carne. Mas enchei-vos do Espírito, o Espírito da promessa, que fortalece a nova natureza. Como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Louvor e adoração te expõe à presença do Espírito prometido, que empodera a nova natureza. E aí do crente que louva 1, 2, 3 vezes por semana. Isso deveria ser conduta diária. Santificado seja o teu nome. A mesma oração diária nos envolve, nos chama a louvar a Deus diariamente, não só com música. Um irmão esses dias me falou, pastor, depois que o senhor começou a pregar o cuidado do corpo, eu percebi que só estava cuidando da alma e que o corpo ia bater as botas de pressa. Resolvi me cuidar. Comecei a ir para a academia. Eu, glória a Deus. Ele falou, pois é, mas agora eu sinto que eu não estou cuidando da alma. Eu falei, como assim? Ele falou, pastor, é complexo para o crente treinar no ginásio, na academia. As mulheres não se vestem direito, pastor. Eu falei, eu vou no mesmo ginásio que tu. E não estou vendo as mesmas coisas. Ele falou, o senhor treina de olho fechado? Eu falei, não, filho. Primeira coisa que eu fiz, eu comprei um fone desses que isola ruído do ambiente. Porque ninguém merece ficar ouvindo aquele tuxe-tuxe que toca lá. Falei, mas eu não quero só isolar o som do ambiente. Eu boto louvor e adoração. Eu falei, 1 hora de cardio para mim é 1 hora mais devocional. Eu falei, eu vou para Nárnia, filho. Eu fecho os olhos, às vezes mesmo, mas não fico o tempo todo de olho fechado. Eu adoro, eu ergo a mão, dou glória a Deus, eu choro. Eu às vezes assusto as pessoas em volta. Eu falei, e eu saio de lá sem reparar o que você está percebendo. Sabe por quê? Porque quando a sua inclinação está para cá o tempo todo, a nova natureza está empoderada, você subjuga isso num nível. E você começa a descobrir que é possível. Para terminar, o que eu sinto um olhar me lembrando aqui na frente. Jejum. De todas as disciplinas, na minha opinião, a menos compreendida e por isso a mais negligenciada. Nós temos feito assim, pesquisas intensivas na internet com muitos milhares de cristãos respondendo. Gente, a maioria dos crentes não jejua. 60% em média, em nossas pesquisas sobre jejum, estatisticamente tem uma cobertura muito maior do que qualquer pesquisa de intenção de voto que você já viu na vida. Mas muito. Nossa amostragem chega a ser no mínimo 10 vezes mais. 60% dos crentes nunca jejuaram uma vez na vida. Nunca teve uma experiência. Dos que tiveram, a gente começa a perguntar. Quem já fez mais de uma vez? O grupo diminui. Quem já jejuou o dia inteiro? Diminui. Quem jejuou mais de um dia? Diminui. Quem faz com recorrência? É quase ninguém. Desse pouco, que normalmente vem da escola pentecostal, carismática, a maioria tem o discurso. Tem que sacrificar, tem que pagar o preço. E deixa eu te dizer, querido, nada no reino de Deus, na graça, tem a ver com mérito. É porque nós ainda não entendemos o que é o jejum. O jejum é uma ferramenta de transformação. Porque ela sufoca a velha natureza. E associada às outras disciplinas, te produz uma consciência da nova natureza. Em Romanos 12, Paulo diz assim, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Gente, sacrificar é matar. Quando sacrificava o animal era para matar. Quando Deus diz, ofereça Isaac para Abraão em sacrifício, era para matar. Como que o sacrifício pode ser vivo? Isso é um paradoxo, é uma aparente contradição. Mas peraí, Paulo, mata ou não mata o corpo? Paulo está dizendo mata, mas não é literal. Onde que entra o conceito de morte, Paulo? Colossenses 3,5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Você mata o que está dentro. Essa estrutura da velha natureza do primeiro Adão. Agora, você não vai conseguir jejuando uma vez na vida.
Um dia o irmão falou, não, pastor, jejuei uma vez, não vi resultado, parei. Falei, eu também tenho um amigo que foi na academia um dia só, não ficou fortão e parou. Só que esse cara era da turma que treina, que leva a sério. Aí ele olhou para mim e disse, ninguém vai ficar forte com um dia. Eu falei, eu digo para você, ninguém fica espiritualmente forte com um dia de jejum e desiste depois. Aí ele fez uma cara de, Agora, quem tem recorrência, testemunha a mesma coisa. O jejum muda seu centro gravitacional. Centro de gravidade da terra puxa para baixo. Centro de gravidade do reino de Deus para cima. Buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são do alto. Quem jejua com frequência não precisa fazer os jejuns prolongados que eu faço. Eu tenho um amigo que há 38 anos, desde a conversão, jejum um dia por semana. Ainda está perdendo os fariseus que jejuava 2. Mas faz isso. Todo mundo testemunha a mesma coisa. O coração fica blindado contra a ofensa. As coisas materiais perdem inexplicavelmente a sua importância, o seu valor. Tudo que é espiritual fica mais doce e atrativo. Ele disse, nós praticamos as disciplinas. E há uma ênfase maior profética esse ano para vocês sobre oração. Mas todas elas são importantes. Se nós praticarmos as disciplinas, nós vamos viver um modo de inclinação contínuo para a nova natureza. E honestamente, eu vou dizer a você, depois de mais de 3 décadas de pastorado, eu não conheço nada tão prático e eficaz para que você viva uma vida de vitória e te coloque no lugar de desfrutar tudo o que Jesus fez. Eu não vim te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você, eu não vim te julgar pelo seu passado nem pelo seu presente. Eu só vim tentar te apresentar uma nova proposta de futuro. É possível andarmos em obediência. É possível vencermos a carne e o pecado. É possível sermos mais crentes e mais parecidos com Jesus. A gente só precisa entender o que ele veio fazer e como usufruir. E eu espero que esse ensino te ajude. Que esse entendimento te ajude. E que de preferência, que você consiga entender que o assunto é tão sério, tão importante, que ele merece mais do que, meu Deus, 1h20. Eu quero te encorajar, se você puder, não apenas leia esse material, O Caminho da Obediência. Um dia eu terminei de pregar, o pastor pegou o microfone e falou, gente, vamos comprar livro para ajudar o pastor Luciano. Eu subi, peguei o microfone de volta. Falei, desculpa, gente, eu não quero parecer presunçoso. Eu vim ajudar vocês. Eu não quero sua ajuda. Se você só comprar o livro, você está ajudando o ministério, mas não é essa a proposta. Eu quero te ajudar, mas para eu conseguir te ajudar, você vai ter que ler o que está aí. Porque é esse entendimento que vai te impulsionar a viver algo mais profundo em Deus. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando?